Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí vocês vão no mesmo versículo, no mesmo capítulo, no versículo 38. Romanos 8:28 diz isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu sempre, quando converso com vocês, eu sempre falo, você sabe do seu propósito? Eu acho que a grande confusão está aí da nossa vida. Eu sempre também falo para vocês sobre dons, aptidões, dons natural que Deus nos traz como ser humano, como todo ser humano tem, aptidões, e nós temos os nossos dons ministeriais, espirituais. Mediante a isso, você deveria estar ciente sobre o seu propósito aqui na Terra. Gente, eu conheço pouquíssimas pessoas que se preocupam em conhecer o propósito. E a grande confusão é isso, porque se você sabe do seu propósito, você não vai ficar preocupado com o propósito do outro, com o crescimento do outro, você vai ficar o quê? Focado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu propósito. Então, procure saber de Deus, mediante a tudo que Ele te trouxe como pessoa. Onde será que é para mim estar inserido? Será que eu estou inserido no lugar certo? Será que eu estou na maneira certa para o meu propósito ser desenvolvido na Terra? Porque Deus não perde tempo com nada, querido. Nosso Deus, a natureza dele é direcionar coisas, é fazer coisas acontecerem. Deus trabalha realmente com direcionamentos perfeitos. Então, às vezes, a gente não tem todo o desenvolvimento que a gente precisa por não saber do real propósito da nossa vida. Aí Romanos 8:38 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, antes diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é assim? E o versículo terminando, ele diz o quê? Que nada pode nos separar do amor de Deus. E se você acredita que a palavra do Senhor é verdade absoluta, por que será que a gente tem tanto medo? Por que será que a gente não deixa as coisas fluírem e Deus conduzir? Está dando errado, mas o Senhor está conduzindo. Está doendo, mas o Senhor está conduzindo. Estou passando dificuldades grandes que ninguém sabe, mas o Senhor está conduzindo. Por quê? Porque tudo coopera e nada vai nos separar do amor de Deus. Se nós agarrarmos nessas promessas e nessas falas do apóstolo Paulo, queridos, você não tem descontentamento nunca. Porque você não vai ficar apegado no quê? Nas suas circunstâncias. Você vai acreditar piamente que toda a tribulação, toda a situação, ela vem para o meu crescimento, para fortalecer a minha fé em Cristo Jesus. E não pode ser só fala, tem que ser entendimento. Tem que cair no seu coração e na sua mente e você caminhar com isso. Porque daí você não será refém de nada. Se você for pesquisar com profundidade sobre o que é ser contente, a palavra contente, ela vem de autarquia. E os filósofos antigamente, eles diziam de autarquia, não era de insubmissão, mas é de autonomia. É você ter consciência daquilo que você quer e nada de fora vai entrar dentro de você. Porque você sabe para onde é que você está indo. É liberdade em ser você, é liberdade em ser pessoa. É isso que os filósofos pregavam. E a gente trazendo essa autarquia para o nosso meio, é você não deixar os problemas, a circunstância entrar no seu coração e mente e tirar o seu bem-estar, e tirar a sua alegria, e tirar o prazer da companhia da sua família, de ser um filho de Deus, de ter um Deus que caminha conosco diariamente, de pertinho. Então a gente tem uma tendência, como defesa, de sempre nos proteger. A gente quer se proteger. Então se há alguma dificuldade, a tendência é o quê? É você pensar mais negativo para uma defesa. Mas não. Se você tem consciência da presença de Deus com você, não tem por que ter isso aí. Aí você vai ter que
ressignificar o que o seu cérebro tem contado para você. Deus está comigo, Deus vai fazer. Ele prometeu. Então a gente precisa conduzir a nossa mente de forma que isso vai trazer o que? Benefício diário, mas não pode ser só hoje, porque a gente está conversando, a gente está focado nesse tema. Precisa ser uma escolha de todo dia, abrir os olhos. Senhor, eu escolho confiar que a tua presença está comigo. Aconteça o que acontecer, dia bom, dia ruim, eu tenho certeza que está. Então isso é posicionamento, querido, isso é posicionamento mental, isso é pensamento intencional, isso é pensamento direcionado. Para o quê? Para você não ficar preso em circunstância. Meu filho adoeceu de descabelo. Não, meu filho adoeceu, eu tomo as minhas providências, mas confiando que o Senhor está comigo. Isso vai ser o quê? Para glorificar o nome dele ou para trazer alguma situação de crescimento para a minha vida em relação ao quê? Confiança. Né? Esses dias eu fui numa igreja, na minha igreja de origem, Assembleia, lá no meu bairro lá, e eu conversei com uma moça que a gente cresceu junto na igreja. O filho dela teve uma doença assim, repentina, ficou 10 dias desenganado e tal, e a igreja orando, e todo mundo orando, pedindo para o Senhor fazer o melhor pela criança. O filho dela tem o quê? Acho que uns 6, 7 anos. Uma bactéria que não descobria. E aí eu conversei com ela, falei, né, Keila, a gente quer muito viver os milagres de Deus, mas a aflição para esse milagre acontecer a gente não quer. Como, gente? Fala para mim. Como você quer viver milagres de Deus e você não quer passar por uma aflição? O milagre só vem após uma aflição. Então a gente tem que ter consciência daquilo que a gente ora. Acho que Deus deve olhar para a gente e falar, gente, que confusão, assim, meu filho não sabe o que ele quer minha presença constante, meus milagres, mas isso, né? Então assim, se você se fortalecer em Cristo Jesus, você ter certeza de quem caminha com você, você não vai ser mais aprisionado pelo descontentamento. Às vezes que você vê alguma mídia querendo enfiar o ela abaixo, você fala, não, o que eu tenho é suficiente, Deus tem me ajudado. Conta para você na mesma hora. Deixa isso entrar no seu coração, não. Não estou satisfeito. Se Deus quiser trazer mais, eu recebo no nome de Jesus, que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas aquilo que eu tenho, eu estou satisfeito. Da forma que eu sou, eu estou satisfeito. Tá certo, queridos? E olha aqui, ó, mais abaixo diz assim, é algo fácil de compreender, mas, por vezes, dificílimo de praticar. É esse contentamento. Que requer do quê? De um posicionamento constante diário. Mais abaixo diz assim, que nós mesmas permitimos, quando damos a nós mesmas permissão para a murmuração e ira, quando nossa gratidão a Deus é esparsa e superficial, nossa vida cristã deixa de ter a semelhança, o cheiro, o sabor de Cristo. E o fruto do Espírito deixa de ser evidente. Aí a gente se transforma em quê? Em faladeira, em murmurentas, em descontentes, em pessoas amargas e até mesmo insubmissas. Quando você dá espaço para murmuração e ira, como eu disse para vocês, é incompatível. A presença de Deus não tem nada a ver com ingratidão e descontentamento. Aí você decide que meio você quer caminhar. Ora a gente está e ora. Essa é a nossa grande confusão, queridos. Ora a gente está firme e focado em Deus. Acontece alguma coisinha, a gente perde todo o foco e começa. Porque o Senhor... Semana passada a gente teve até 2 anos de faxineiro aqui, né? Foi bênção de Deus? Eita Deus! Mas é isso mesmo. Virando a folha, diz assim, contentamento não é opcional. Ele não é opcional. Não se trata de um sentimento destinado somente a certos cristãos que desejam ser radicais no viver por Jesus. Contentar-se é uma exigência. Aí estão as nossas respostas. Você quer ser diferente? Ou você quer viver a autenticidade de ser de Cristo? Não é opcional. É uma exigência estar contente. Porque o descontentamento é contrário a quem ama e serve a Jesus. Tá certo? Um pouquinho mais abaixo, no próximo parágrafo, praticar o contentamento significa escolher estar contente mesmo diante dos pequenos problemas diários. Assim, quando os problemas maiores
de questões mais sérias aparecerem, já estamos treinando. E aí mais embaixo ela conta sobre, ela tinha que ir no dentista e o marido estava muito atrasado. O marido da Nancy ia passar para pegá-la. E nisso que ele não chegava, ela falava, puxa vida, eu vou chegar atrasado na minha consulta, né? Sem graça, nananana. Ela falou, opa, eu tenho outra escolha. Eu tenho escolha de recebê-lo com alegria e entender o motivo do atraso dele. Ou eu escolho xingá-lo e eu estou certa, porque ele está atrasado e vai me fazer passar vergonha na minha consulta, ou eu escolho compreendê-lo. Escolher compreender, a questão vai ser resolvida ali na hora e a gente não vai perder a comunhão. O contrário, quantas vezes, gente, eu desentendi com o Júnior e falo, gente, que canseira, Rosângela, você vai ter que ficar bem. A gente é muito confuso, gente, sabe? Não vai ter que ficar bem porque o estresse. Por que não deixa a coisa acalmar e senta e conversa? Porque vai ter que ficar. Você escolhe ser casado, você escolhe ter família, você escolhe, porque o contrário também fica muito difícil. Então, para que essa canseira de desentendimento sempre? Eu vou ser prático. Não estou bem para falar agora, eu espero um pouco, depois a gente conversa, pronto, fica na paz. Porque vai ter que consertar. É cansativo, exaure a nossa alma, sabe? Então é sobre isso, ela fala aqui. Isso aqui é tudo que ela explica. Eu escolhi compreendê-lo. E ficamos bem. E aí ele me explicou por que aconteceu, me pediu muitas desculpas e ficou tudo bem. O contrário, eu ia triste, ia perder a graça de Deus. Então, quantas coisinhas no nosso dia a dia a gente não escolhe de uma forma, vocês me perdoem, posso usar? Emburrecida. Você sabe que você vai ter que estar bem com seu esposo, que a harmonia vai ter que voltar para casa porque a gente não sabe viver em desarmonia, que a chateação vai ter que ser tancada do nosso lar, porque, sabe? Então a gente tem que ser prático, gente. Então, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ser dessa maneira. E na página 115 diz assim, o contentamento protege a unidade e a comunhão que temos em Cristo. Se você não está bem com a sua família, muito menos com Jesus. Você está fazendo tudo o que Ele está te direcionando para não fazer, não é? Mas abaixo um pouquinho, a atmosfera do descontentamento é tóxica. Ela traz mau humor, ela é crítica, ela é grosseira. E é muito ruim quando você olha para mulheres que estão conduzindo outros seres humanos, colocando informações na mente, direcionando o futuro nesse estado. Mal-humorada, grosseira, crítica. Mães muito críticas é produzir filhos muito inseguros. E filhos inseguros, qualquer um carrega. Porque não tem autenticidade de tomar essa decisão. A maioria dos atendimentos que eu e o Júnior faz em relação a adolescente hoje em dia é isso. Os pais fazem tudo pelos filhos até certa idade, os filhos crescem, naturalmente a sociedade vai chamando eles para ser inserido na vida, aí o filho não pode mais. É igual quando o Caio foi, primeiro dia para a fábrica, eu chamei ele, abençoei a vida dele, falei, filho, chegou o dia de caminhar sozinho. Sua mãe não tem como entrar na fábrica e ficar lá com você. Na escola, se você pudesse, eu até poderia chegar mais perto, mas agora não. A vida adulta chegou e a vida está pedindo posicionamentos que eu não caibo mais. E chega, gente, e chega. E quanto mais você tiver graça de Deus e ajudar seu filho a crescer de forma saudável, melhor para ele. Porque a pior coisa é se sentir sozinho. Faz parte da vida, mas é muito ruim. Se sentir só num ambiente estranho, sentindo desprotegido, porque meu pai e minha mãe não estão aqui. Eu já vivi isso e vocês já viveram isso. Eu peguei o primeiro ônibus, eu tinha 15 anos. Eu quase morri de medo. Porque minha mãe protegia. E é ruim para nós, é ruim. Muito ruim. Então, se vocês têm filhos pequenos, netos pequenos, ajuda eles a terem autonomia. Tá certo? Olha, aqui eu achei muito interessante. Por que dar poder e autoridade aos problemas? Por que permitir que destrua a nossa alegria? Porque você vai vencer o problema de hoje, amanhã vai aparecer outro, gente, comum da vida.
Então você vai dar poder pro problema destruir tudo de melhor que você podia ter no dia. Tem dia que você está tão fadigada, lógico que eu já vivi dias assim, você não vê a hora do dia acabar, para ver se aquele peso, aquela situação sai, não é assim? Então, e por que você vai dar autoridade dessa maneira para o problema? É preciso que em cada dura providência praticamos a fé, pedindo a Deus que nos ajude a administrar o problema e a lidar com a dificuldade de forma que traga honra e glória ao seu nome. O contentamento realmente adoça qualquer circunstância e a torna mais suportável. Que nós possamos ter esse entendimento, tá bom? Um espírito manso e quieto é precioso aos olhos de Deus. É uma vantagem tremenda ter contentamento em um mundo cheio de problemas. Por quê? Você não se sente refém. Você tem bastante, aleluia, que bom. Você está meio escasso, esses dias também vão passar. Você não fica preso, você não fica refém dessa circunstância. Por isso que eu acho que as pessoas invejam cristão. Eles chamam a gente de louco. Porque realmente, você está meio problema, você está glorificando. Não, está difícil, mas vai passar. Aí o povo olha assim para você, nossa, que doida. Será que ela tem consciência da situação dela? Aí eles ainda falam, acho que pensam, né? Você tem consciência da sua situação? Que história que é essa? Então nós somos tidos como pessoa sem juízo, louco, por conta de umas escolhas dessa. Eu não vou ficar preso na minha circunstância, porque menos dias e mais dias vai passar, o Senhor vai me dar vitória, a vida vai seguir, as coisas vão se ajustarem. E vamos caminhando, querido. E aí eu falo uma coisa para você, sobre a minha área, quanto mais preocupação, mais ruga você tem. Oxi. Por quê? Você fica tensa, isso aqui fica concentrada, pensando nos problemas, meu Deus. E as rugas comem, gente. E os hormônios ruins vêm, e vem as rugas junto. Então você não quer ficar enrugadinha, minha filha? Não vai ficar preocupado. Vão entregar tudo na mão do Senhor e vão ficar linda, maravilhosa. Finalizando. Alguém disse, de tudo que você puder obter, obtenha contentamento. Você não pode comprá-lo, mas pode tê-lo. Você pode aprendê-lo. Então, o contentamento você não compra. Não tem na prateleira para você comprar. Mas você pode obtê-lo. Você pode ressignificar sua mente, você pode direcionar sua mente. Falar, opa, esse jeito não está funcionando, esse jeito não está trazendo respostas boas. Então, eu preciso tentar esse outro aqui. Isso é ser inteligente, querido. Se uma prática sua do dia a dia não tem trazido respostas boas, vamos por um outro caminho. E com a presença de Deus, como que não vai melhorar? Melhora, lógico que melhora. E aí aqui ela conclui, escolha estar contente no lugar que o Senhor tem para você e com o que Ele está realizando em sua vida. Elimine o descontentamento e obtenha contentamento. E finalmente, lembre-se das promessas com que começamos. Ele nunca a deixará, jamais a desamparará. E você pode todas as coisas em Cristo, aquele que te fortalece. Então, realmente, que essas lições fiquem ávidas na nossa mente, no nosso coração, e que eu e você possamos escolher todos os dias viver na plenitude do Espírito Santo, no estado de contente por aquilo que Deus tem permitido você viver, porque de alguma forma a situação ruim ou boa vai trazer entendimento e discernimento para a sua vida. Que o Senhor nos ajude mesmo, queridas. Eu agradeço a disposição de me ouvir e que Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigada.